Continuando os nossos estudos aqui sobre propaganda, no último vídeo nós estávamos falando do artigo 18, né? Vamos continuar aqui no início do artigo 18. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo, independentemente da ação penal competente, poderá demandar no juízo cível reparação do dano moral, respondendo por este o ofensor e solidariamente o partido político deste quando responsável pela ação ou omissão e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Código Eleitoral, artigo 243, parágrafo 1º. O que é importante de salientar aqui é que, primeiro de tudo, o dano moral decorrente da calúnia, difamação e injúrias eleitorais não é de competência da Justiça Eleitoral. Essa demanda se instala, se vai buscar no juízo cível. E há uma solidariedade entre o ofensor e o partido político deste, mas desde que o partido também tenha comprovado a sua responsabilidade na ação ou na omissão sobre esse assunto. Então, além do aspecto do dano moral, ainda é possível aqui a instauração do processo crime em relação a esse aspecto. Agora, vamos comentar o artigo 19. O artigo 19 fala: o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à sua campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito para sua propaganda no rádio e na televisão. E o disposto nesse artigo se aplica igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Na verdade, aqui a resolução que nós estamos estudando, comentando sobre propaganda, também está copiando aqui a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, nos artigos 16A e 16B, como está expressamente aqui a remissão no texto legal. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o que é esse candidato sub júdice? Por exemplo, o partido do candidato requereu o registro do candidato dentro do período do calendário eleitoral, que, segundo o artigo 11 da Lei 9.504, é até o dia 15 de agosto, o último dia para requerer o registro. 15 de agosto do ano da eleição. É o artigo 11 da Lei 9.504, que é, inclusive, até às 19 horas do dia 15 de agosto. Então, no dia 15 de agosto, parte-se da premissa que todos já são candidatos. Só que a Justiça Eleitoral ainda vai deferir ou indeferir alguns registros, examinando se aquele candidato tem as condições de elegibilidade, se ele não está numa hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos, ou ainda se ele é inelegível ou não. Vamos imaginar que existem provas de que há uma inelegibilidade em relação àquele candidato, e aí é uma eleição municipal, é um candidato a vereador, e o juiz eleitoral indeferiu o pedido de registro. Esse candidato recorre ao TRE. Ele está exatamente na hipótese do sub júdice. E aí ele vai poder fazer a propaganda, inclusive no rádio e televisão, claro que é por sua conta e risco, e, portanto, às vezes a pessoa não entende, os eleitores. Poxa, aquele candidato, o juiz não tirou da eleição e ele está agora fazendo campanha, é porque aqui há uma oportunidade para que ele possa ainda ganhar esse processo na justiça. Porque o tempo não volta aqui, né? As questões temporais do tempo não voltam. Então não se pode parar toda a campanha para esperar aquela hipótese específica daquele candidato que é inelegível ou não ser discutida. A eleição caminha, a campanha caminha e ele tem direito de participar da propaganda. Inclusive para aqueles que protocolizaram o pedido, mas ainda não foram apreciados. Artigo 20. Propaganda eleitoral em outdoor. Artigo 20. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos, a imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de uma multa que aqui já tem um outro valor, que é de 5 a 15 mil reais.
também aqui se proíbe a utilização de engenhos ou equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda que justapostas se assemelham ou causem o efeito visual de um outdoor, sujeitando o infrator à multa prevista nesse artigo. Bem, aqui também é um outro exemplo, como eu dei na aula anterior, do dono de um terreno, que ele colocou uma placa, né, um cartaz de 50 centímetros numa ponta do terreno e foi juntando um cartaz com o outro, fazendo uma espécie de outdoor. Ora, esse tipo de justaposição é chamada propaganda justaposta, está proibida. Em relação à multa, ela é cobrada também seguindo o procedimento do artigo 96 da Lei 9.504. E o parágrafo 2º da resolução fala: a caracterização da responsabilidade do candidato, na hipótese do parágrafo 1º, não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento. Quer dizer, isso também é importante. A prévia notificação, ela é, claro, é sempre uma prova quase que irretorquível da autoria. No entanto, da autoria em relação àquele beneficiário. No entanto, ela não é essencial, porque se as circunstâncias demonstram prévio conhecimento, as circunstâncias do fato, né, aquele cartaz, por exemplo, cartazes justapostos estão num terreno que pertence ao candidato. Ora, ele mesmo está fazendo a campanha. Bem, vamos falar um pouco agora sobre a propaganda eleitoral na internet. Antes que a gente comece a ler, eu gostaria de salientar que essa propaganda não é totalmente livre, né? Não é assim uma liberdade total. Então, existem regras, existem limitações sobre o uso dessa propaganda. O artigo 21 diz: é permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto de 2016. Ora, como nós estamos comentando a aula de propaganda, como eu já disse, com base na resolução, essa resolução serve também aqui com essa data, né? Ela colocou 2016, mas seria 16 de agosto de 2018, 16 de agosto de 2020. Ou seja, a propaganda na internet, ela deve começar exatamente no mesmo prazo das outras propagandas, por exemplo, da propaganda de rua e logradouros públicos. Então, não é no dia 15. Se tiver uma propaganda na internet no dia 15 de agosto, é uma propaganda o quê? Antecipada, certo? Bem, isso está no artigo 57-A da Lei 9.504 de 97, que está aqui feita no texto da resolução a própria remissão a esse texto legal. O parágrafo 1º diz assim: a livre manifestação do pensamento do eleitor, identificado na internet, somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Claro, porque senão estaria sendo afetada a liberdade de manifestação do pensamento dos eleitores e das pessoas em geral. O disposto no parágrafo 1º se aplica inclusive às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste uma mensagem de apoio ou uma crítica a um partido ou a um candidato, próprias dos debates políticos e democráticos. Quer dizer, a propaganda que seria aqui antecipada, ela não está sendo punida, porque existe aqui uma liberdade de manifestação do pensamento pela internet de apoio ou criticando um determinado candidato. Então, mesmo que ocorra antes do dia 16 de agosto, por exemplo, no dia 15 de agosto, uma manifestação ocorrida na internet, dependendo das circunstâncias dessa manifestação, ela não será punida pela multa, né? O artigo 22 diz que a propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada da seguinte forma. Então nós vamos, no próximo vídeo,
estudar quais são as formas aqui de realização dessa propaganda, segundo trata o artigo 22 da resolução e o artigo 57b, incisos 1 a 4 da Lei 9.504 de 97.